Sim, Excelência. Então, são 14 horas e 43 minutos. O Ministério Público, a acusação, perdão, tem a palavra para réplica. Obrigado. Boa tarde a todos. Renovo os meus cumprimentos. Meu tempo é exíguo, então farei de forma mais breve. Até o presente momento, Vossas Excelências devem estar refletindo e se dando conta de que apenas o Ministério Público e Assistência à Acusação explicou a dinâmica dos fatos. A defesa, com o máximo respeito, não explicou como que o menino supostamente pegou a arma e atirou na sua cabeça. O que a defesa disse aqui a Vossas Excelências era que o menino estaria encostado na parede e teria atirado contra a sua cabeça. Mas o movimento de mão, posição de arma encostada na testa, isso não foi explicado. E não foi explicado não por falta de capacidade do doutor, porque ele é absolutamente técnico e hábil, advogado experiente, porque não explicou, porque não tem explicação. A única explicação possível é que já foi ofertada. Eu pergunto a Vossas Excelências se a dinâmica é a que foi posta pela defesa de que o menino teria se encostado na parede e atentado contra a sua vida, atentado contra a sua cabeça. Eu questiono, quem tapou o menino depois? Porque o Jefferson e a dona Kátia são uníssonos em dizer que ele estava tapado. O Jefferson não nega isso. A dúvida era se estava tapado até o pescoço ou até o ombro. Eu repito, se o menino atentou contra a sua vida, se ele se encostou na parede, puxou o gatilho para atirar na sua cabeça, como que ele estava tapado? Quem o tapou? O menino se tapou depois de um tiro fatal na cabeça? O que mais que nós precisamos escutar aqui para condenar esse crápula, esse monstro? O que mais Vossas Excelências precisam ouvir aqui hoje? Com absoluta certeza, eu espero que a defesa venha à tréplica aqui para explicar como que o menino estava tapado depois de ter se encostado na parede e ter dado um tiro na sua cabeça. Mas se falou também aqui, e eu, por amor ao debate, cheguei 2 vezes a apertar o microfone. Mas por fidalguia, ao ilustre colega, eu não apertei e não lhe interrompi. Foi dito que tinha alguma quantidade não muito alta, não muito significativa de resíduos da pólvora na mão do menino. Mas é óbvio que vai ter. Não colocaram a arma na mão do menino? A arma que recém tinha disparado 1 ou 2 tiros. Essa arma não estava impregnada de resíduos. E se colocar a arma na mão do menino, não é óbvio que este material vai ficar na mão do menino, mas vai ficar em menor quantidade do que aquele que puxou o gatilho. Mas isso é óbvio. Mas o que mais que nós temos que perder tempo, tomarmos o tempo de Vossas Excelências para dizer aqui que ele tem que ser condenado? O que mais precisa ser dito? Qualquer coisa que se fale além disso me parece que é desnecessário. O menino se encostou na parede e se deu um tiro. Quem o tapou? Mas tem resíduo na mão. Sim, tem resíduo porque botaram uma arma quente que recém tinha sido disparado 1 ou 2 vezes. E os resíduos ficaram na arma. Então é óbvio que a mão dele vai ter resíduo. O que mais que precisamos aqui dizer? Nós vamos tratar aqui um homem, um policial militar que teve aqui ontem, Luciano Gauss, experiente, policial militar, honesto. Todo mundo aqui é desonesto nesse processo, me cansa ouvir isso. Todo mundo mente aqui nesse processo. Ele disse o seguinte, que aquela borracha não pode ser inserida além de intervenção humana. A borracha estava inteira na vertical. Para ser feito aquilo, precisa de uma ferramenta, uma chave de boca, o que era o nome que queiram dar para aquela chave, abrir, colocar na linha de gás, fechar. É isso. Quem pode ter sido? O Luciano que ia lá tratar a tartaruga? Ou será que o psicopata que matou uma criança, que já começava o zum, zum, zum de que ele era o culpado, que a família já estava se afastando dele? Vejam o ódio que ele tem do Luciano. Por que ele tem tanto ódio do Luciano? Porque o Luciano não é um trouxa. Consegue juntar A com B, com 2 com 2.
Aí se fala, mas nós temos que confiar nos laudos periciais. É lógico que tem que se confiar. Ninguém aqui disse, os promotores não disseram, muito menos eu. Ninguém tirou credibilidade do IGP. Ninguém tirou credibilidade da Polícia Civil. Só que as divergências existem num Estado democrático de direito. Eu tinha 2 anos de profissão, os doutores, caso Eliseu. A Polícia Civil indiciou como latrocínio, os doutores denunciaram como homicídio. E nem por isso os delegados são ruins, ou não são técnicos, ou não são competentes. Há processos que nós realizamos, fazemos plenários, os réus são absolvidos, a tese do MP não é acolhida, assim como a tese da defesa muitas vezes não é acolhida, o réu é condenado. Isso não depõe contra as pessoas. Isso são interpretações. E volto a dizer, o laudo do IGP não fechou a porta para a intervenção de terceiro. O que mais que precisa ser dito aqui? Vamos falar de novo do Marzo, dos R$4.000 que não pagou. Não tem que pagar. Isso é pouco perto do que ele passou. E não tinha nenhuma amizade, como foi dito pela própria defesa. O Jefferson disse ontem. Falávamos de vez em quando pela internet, ele curtia minhas postagens. Aí chega aqui e recebe uma ligação. Tu vai transferir R$4.000 para essa pessoa, porque curte as tuas postagens, que tu não vê há 20, 30 anos. Transferiu porque tem rabo preso. Transferiu porque sabe o que fez com esse rapaz quando era uma criança da idade do Andrei. Por essa razão que transferiu. Não foi R$100, foi R$4.000 que ele não nega. O que mais que nós precisamos falar aqui? A defesa explicou tecnicamente como a criança empunhou a arma? Não. A acusação explicou? Sim. Menino encostado na parede? Ok. Quem tapou o menino depois? Resíduo gráfico fraco na mão? Sim. Foi disparado, houve disparos com aquela arma. A arma ficou impregnada e contaminou a mão do guri. Isso é óbvio. Mas não em quantidade, como se ele fosse o próprio atirador contra si. Se vossas excelências esperam que, num caso desse, nós tenhamos uma câmera mostrando, filmando o Jefferson cometendo um abuso contra o André, isso não vai acontecer. Não existe. Mas nós temos aqui 17 indícios que a doutora promotora Lúcia apontou naquele quadro. E esses indícios são como tijolos. Este prédio não veio de paraquedas para cá. Esse prédio foi construído tijolo por tijolo. E a condenação de hoje, ela é construída tijolo por tijolo, indício por indício, prova por prova. E é esse emaranhado de indícios, de provas técnicas, que nos dão a convicção que Jefferson matou Andrei Goulart. Não há nenhuma dúvida disso. Não é confortável estar aqui dizendo isso. Em especial porque minha vida inteira foi dedicada para outro fim. Mas é necessário. Eu tenho constrangimento em dizer na frente da família do réu. Porque é sua família. Isso deve doer ouvir tais coisas de um ente querido. Mas a causa aqui é muito maior. E nós não podemos permitir que o réu siga impune, porque ele está impune há muitos anos. Outros abusos já foram cometidos. E até o presente momento, ele nunca respondeu por eles. Então hoje chegou o dia de responder por este abuso, pela morte de Andrei Goulart. A prova falou, a verdade falou, e agora cabe a vossas excelências responderem. Muitíssimo obrigado. Estou pronto. Posso falar?
Agora sim, com um pouquinho mais de tempo, embora não muito, eu gostaria de saudar a doutora magistrada, doutora Analice, dizer que é sempre um prazer estar com a senhora. Não só trabalhar com a senhora, estar com a senhora. A senhora é uma pessoa agradável ao convívio. A saudação à minha querida Lucelena, a saudação, eu vou deixar o senhor para daqui a pouco, a saudação aos defensores, a saudação a todas as pessoas presentes, aos colegas que estão na plateia, à corredoria do Ministério Público aqui presente, a saudação a doutores assistentes, procuradores assistentes, o senhor, doutor Marcos, que se revelou aqui um verdadeiro Rottweiler em plenário. Veja como as coisas mudam, não é? E pela força que tem, pela galhardia, pela valentia, e é bom nós fazermos esse registro. Eu inicio lendo uma obra de Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Perigosas. O psicopata mora ao lado. É uma psiquiatra consagradíssima do estado do Rio de Janeiro. E ela faz referência que este livro discorre sobre pessoas frias, insensíveis, manipuladoras, perversas, transgressoras de regras sociais, impiedosas, imorais, sem consciência e desprovidas de sentimento de compaixão, culpa ou remorso. Esses predadores sociais, com aparência humana, estão por aí, misturados conosco, incógnitos, infiltrados em todos os setores sociais. São homens, mulheres, de qualquer etnia, credo, nível social, trabalham, estudam, fazem carreira, casam, têm filhos, mas definitivamente não são, como a maioria das pessoas, aquelas a quem chamamos de pessoas de bem. A realidade é contundente e cruel, entretanto, o mais impactante é que a maioria esmagadora está do lado de fora das grades, convivendo diariamente com todos nós. Eles transitam tranquilamente pelas ruas, cruzam nossos caminhos, frequentam as mesmas festas, dividem o mesmo teto, dormem na mesma cama. Vou repetir o que eu disse pela manhã. O réu é primário? Sim. Ele e Nardoni. Ele e Bruno. Ele e tantos outros identificados neste livro. Frio, manipulador. De modo algum, queridos advogados, eu pretendia ofender a família, até porque, na origem, a esposa do réu, ela me parece ter sido vítima. Então, eu jamais ofenderia quem é vítima. E eu não vim aqui para ofender quem quer que seja, eu apenas fiz uma constatação que a doutora Lúcia também fez. Eu não casaria com a minha afilhada, que tem 12 anos, daqui a 10, 15 anos. Se alguém casa, tudo bem. Cada um, como dizem por aí afora. Conclusão das perícias. Vamos lá, vamos trabalhar? Quem é que disse que as perícias favorecem as defesas, senhores advogados? De onde é que o senhor tirou isso, doutor? Porque começa a se repetir uma coisa que não é verdadeira, parece que fica transformada em verdade. Eu agora fui entrevistado ali fora perguntando, e as perícias? Sim, as perícias estão ao lado do Ministério Público. E eu vou demonstrar agora. Vamos começar por onde? Vamos começar pela perícia residográfica. Na sua conclusão, o que ela vai dizer? Chumbo, bário, antimônio, os 3 elementos químicos que compõem aquilo que nós chamamos vulgarmente de chumbo nas mãos, pólvora nas mãos. Está tudo enegrecido aqui. A perícia vai dizer, a TV não está ligada, eu acho. Ela vai dizer, em conclusão, a perícia vai dizer... Não, já está ligado, está ligado. A perícia vai dizer ao final, após a interpretação dos resultados, conclui-se que as concentrações dos 3 elementos encontrados nas mãos do referido periciado, a senhora consegue ver, não atingiram os níveis esperados quanto ao rompimento da cápsula de espoletamento por ocasião de tiro de arma de fogo. O que está dizendo? Que havia esses elementos,
mas que não havia na quantidade suficiente para comprovar que a vítima disparou. Ou seja, havia elementos insuficientes. E como disse agora mesmo o doutor Marcos, com total pertinência, isso demonstra ainda mais a verdade da acusação, de que esta arma, depois que detonou, ela foi colocada nas mãos da vítima, e por isso nós encontramos nas mãos da vítima alguma coisa de resíduo. Mas não compatível com um tiro, compatível com alguém que teve a arma colocada na sua mão, e isso vem a comprovar, não o que diz a defesa, comprovar o que nós dizemos. O réu colocou a arma na mão da vítima. Então, essa perícia vale total e comprova a verdade, porque o Ministério Público não tem tese, quem tem tese é a defesa. Vamos passar para auto de necropsia. Vamos ver se, de fato, esse tiro é na ascendente ou na descendente, o que seja. O auto de necropsia, que não revela, e aqui nós não podemos também entender que os autos de exame não erram. Algum erro podem conter porque são feitos por seres humanos. Eu não sei qual é a sua atividade, senhora, qual é a sua, devo saber, senhor, ou a do senhor, mas vocês seguramente não se pretendem perfeitos. Vocês erram na atividade de vocês. Eu erro aqui na minha. Todos nós erramos porque somos humanos e falíveis. Vejam que o doutor diz assim, eu copiei muito a fala, meu querido advogado, o senhor disse, acreditar nos laudos oficiais. Acreditar é crença. Crença é no Papai Noel. Eu não acredito, eu tenho que ter demonstradas as coisas. O laudo oficial de necropsia não mostrou o que as fotos mostram, o que os olhos dos senhores e das senhoras que a terra haverá de comer viram. Tem uma unhada na barriga da vítima. Se não é unhada o quê? Faca? Estilete? Não tinha faca nem estilete no local. Se isso não é um agarrão? Sim, eu não tenho exame de espermatozoide. Talvez devesse ser feito porque na época ninguém desconfiou disso e a vítima foi enterrada sem que se fizesse. Falha investigativa? Sim. Que beneficia o réu. Então, aqui o que nós temos, ó. Tiro encostado. Buraco de mina, vai para baixo. Não, aqui, peraí, em cima. Ó. Na região parietal direita, uma ferida estrelada, medindo 35 por 20, saída de arma de fogo. Parietal, aqui a saída. A entrada, aqui. Vocês viram a foto. De novo, ainda que tenha uma descendência e não uma ascendência, uma descendência na cabeça da vítima pequena, de quem sabe uns 2 centímetros, que o laudo não diz. Ele se omite em relação a este plano, ele só diz que é da frente para trás e um pouco da esquerda para a direita. Ele se omite em relação a isso, que é uma omissão que não deveria acontecer. Ainda assim, o que eu tenho demonstrado é aquilo que eu vou fazer de novo para vocês. Disseram aqui que vai virar meme. Não tem problema. Como? Como? Eu tinha que virar a cabeça. Aqui. Olha, me dói o músculo aqui. Como? Ah, foi assim, diz o advogado. Mas que ginástica. Mas por que o guri não fez isso? Por que o guri não fez isso? Por que o guri não fez isso? Vejam que esse menino passou um trabalho desgraçado para se suicidar, mãe. Primeiro, como comentei agora com o doutor Marcos, ele comentou comigo, ele desce da cama, do beliche, triliche. Ele pega a arma, abre a mochila, pega a arma, podendo se matar em pé, ele sobe, correndo o risco do tio acordar, sobe, deita, porque ele queria morrer deitado, se cobre e se dá um tiro desse jeito assim. Ah, não. E, doutor, veja bem, doutor, o senhor reclamou dos meus apartes, eu tenho um defeito grave. Eu sou muito democrático. Se o senhor quiser me apartar agora para explicar onde é que eu estou errado, o senhor fique à vontade. Ah, depois o senhor explica. Porque, como disse o doutor Marcos, até agora o senhor não explicou. Não explicou, inclusive não explicou algumas perguntas que os jurados fizeram, especialmente o rastro de sangue até o banheiro. Não explicou. Mas eu vou prosseguir. Vamos deixar a carta por último. Vamos ao local do fato.
que nós temos no local do fato? Antes das considerações técnicas, um pouco mais acima. Observamos, baixa, meu querido, aí observamos uma marca de impacto na parede posterior do quarto. Aquela que tem lá em cima da cama que vocês viram. Mais adiante, vai constar, depois das considerações técnicas, vai constar com base, não, considerações técnicas, tá aí, com base nas manchas de sangue e as marcas de impacto na parede e na televisão. Opa, marcas de impacto no plural. Marcas de impacto no plural. Na parede e na televisão. O projetil, tem algo errado. 2 marcas e um projetil. Ah, mas foi um ricochete. Mostra as fotos para ver se é possível que seja um ricochete. Mostra as fotos do local. Olha lá. Olha onde está a marca. Aqui o corpo da vítima. Os pés da vítima estão para cá. A TV está para cá. Esse tiro foi dado na ascendente, não em relação à cabeça da vítima, mas em relação ao ambiente. Essa é a prova que essa vítima foi morta enquanto repousava, no mínimo. O réu faz isso, ó, debaixo do beliche. Ele erra um tiro e aproxima a cabeça da vítima para dar o outro, encostado. E aí esse segundo projetil, o primeiro ele erra, esse segundo projetil atravessa, promove essa explosão de miolos, com perdão da expressão, e esta marca na parede. Vai na TV. Mais ampla a TV. Olha lá. Como é que esse tiro ia parar aqui, ia bater aqui e depois aqui? A perícia não diz isso. Mas vamos para a conclusão da perícia. O que diz a perícia? Doutor, agora eu vou pedir ao senhor que me aperteie, doutor. Faça o favor. Considerando todos os vestígios observados, preste atenção. Porque eu não estou aqui para brincadeira. A localização do ferimento, a posição do corpo, a posição da arma sobre o corpo, é plenamente possível que a vítima tenha atirado contra si própria. Oh, nós temos um suicídio. O laudo é contra o Ministério Público, embora o laudo desconsidere que foram 2 tiros. Vírgula. Podendo ter efetuado todos os atos que culminaram com a morte. Vírgula. Porém, não é possível descartar a participação de terceiros. Ou seja, a perícia não disse nada. A perícia disse que pode ser suicídio e a perícia disse que pode ser homicídio. Então, aqui ninguém está contra a perícia, como disse o advogado. Que coisa feia, doutor. Ah, mas que feio. O doutor disse que nós estávamos defendendo contra a perícia. Que coisa feia. Ah, e a perícia está do lado do réu. Onde é que está? Onde é que a perícia afirma que foi um suicídio? Ou a gente não sabe mais ler a língua portuguesa? Agora, casem essa conclusão, que não conclui nada, com as fotos que vocês viram, com o rastro de sangue, com o sangue na janela, com a janela aberta, com a modificação da posição do corpo, com o cobertor que não foi perfurado, com 2 tiros, um aqui, outro ali. E com a impossibilidade desse alto tiro do jeito que foi descrito. Não tem como ser suicídio. E a questão é de exclusão. Se não é suicídio, é homicídio. Mais uma vez de exclusão. Se não é suicídio e se é homicídio, e só havia dentro do cenário réu e vítima, quem matou? E se me permite, Por favor, Amorim, eu estou até cansado de falar o óbvio. quando Haja o perito paciência. do IGP analisa o local do crime, ele não analisa o corpo da vítima. Quem faz isso é o médico legista. Então, ele não tem como saber como vai ser a análise dentro do corpo da vítima depois exata da direção do disparo. Essas conjugações têm que ser feitas e analisadas de forma conjunta. E aí, com essa análise conjunta dos 2 elementos, é que a gente pode chegar a uma conclusão efetiva. Por isso é que eu digo E que aí a gente vem a questão, a vítima não é contorcionista. a hipótese que o advogado levantou, o julgamento é sério, né? A hipótese da vítima se matar de marcha ré, com o dedão, não, né? Os senhores são um pouco inteligentes, né? Eu, se fosse jurado, ficaria ofendidíssimo que subestimassem tanto assim a minha inteligência. Não peço aos senhores que se ofendam, os senhores têm que ser imparciais para julgar. Mas eu ficaria ofendidíssimo que submetessem a minha inteligência a uma diminuição tamanha. Repito, queria se matar porque usar o dedão e a marcha ré.
Aí eu tenho um bilhete. Mãe, vai lá no bilhete. Te amo, me enterre com o Grêmio, camisa. A doutora Lúcia começa dizendo que eu diria me enterre com a camisa do Internacional. Certamente poderia ser com a camisa do Internacional e com a beca, não tem problema. Mas seguramente eu gostaria da camisa do Internacional. Mas se eu fizesse um bilhete suicida, eu ia pedir desculpas para o Davi e para a Caterina. Para a Idete, para a Elisa, para o Maurício, para a Rebeca e para o Eduardo. São 7. Como jurados. Eu ia ter uma penca de gente para pedir desculpas. Eu ia pedir desculpa para minha mãe. Para o meu pai que está morto. Por ter me suicidado. Eu nunca vi, colega Francisco, uma carta de suicídio sem pedido de desculpas. Jamais! Isso não existe. Mas vamos lá. Qual é a conclusão? Resultados. Por favor, resultados. Nos padrões cursivos, resultados, querido, resultado 3.2. Nos padrões cursivos foram localizadas letras isoladas maiúsculas, as quais também foram empregadas no confronto solicitado. A reduzida quantidade de material questionado e o tipo de instrumento utilizado, caneta de tinta líquida e hidrocor, produz traços de espessura bastante acentuada. São elementos que limitaram o confronto solicitado, reduzindo a capacidade de conclusão dos exames. Mais abaixo, o aprofundamento dos exames, as características particulares da escrita, mesmo restritos pelos óbices anteriormente elencados, revelaram convergências, ou seja, diz que algumas letras, e não todas, são compatíveis com a letra do Andrei. E essas letras podem ter sido copiadas. Esse bilhete foi encontrado tempos depois. E o psicopata faz isso. E é por isso que ele não faz uma carta completa, grande. Porque quanto menor a carta, mais fácil de enganar. E a perícia conclui o que é o final? Mostra lá. Tendo em vista os exames realizados, limitados pelos óbices anteriormente expostos, conclui-se que os lançamentos manuscritos questionados são compatíveis com os padrões examinados atribuídos a Andrei. Mas isso aqui eu tenho que linkar com o que foi dito lá no corpo da perícia, que é limitado porque eu tenho poucos elementos, poucas letras, e nem todas foram reconhecidas como iguais. Mais uma perícia inconclusiva, ela não afirma, embora pareça, que Andrei escreveu isso. E ainda que Andrei tivesse escrito isso por amor ao debate, num momento de brabeza, porque não estava com o celular, mãe, me enterra com a camisa do Grêmio. Isso não significa absolutamente nada, até porque eu não tenho a data deste bilhete. Eu estou fazendo tudo o que a defesa não fez, explicando as coisas. Falando, olhando para os senhores, não é olhando para a plateia. Dentro do olho de cada jurado, com o compromisso que tenho. Eu não estou em Porto Alegre há 2 dias. Já atuei com todos os senhores aqui. Talvez a memória me falhe. Mas já atuei com todos os senhores. Doutora Lúcia também. Vamos lá. Qual é a perícia mesmo, então, que está a favor do réu? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Vamos continuar. Mas a tentativa de explosão tinha que ser denunciada, a tentativa de explosão isso, a tentativa de explosão aquilo. O doutor de longe aprendeu lá de Cascavel como é que funciona o canto do quero-quero. Essa tentativa de explosão, de fato, ela foi citada, mas ela não é o que é mais relevante. Poderia ser para assustar o Luciano, que ia sentir o cheiro do gás e se assustar, não para explodir o apartamento,
Mas isso não é de tamanha relevância, tanto que, de fato, ele tem razão, não foi denunciado. Mas o doutor se apega nisso, gastou 20 minutos falando nisso. Não tendo do que falar a favor do réu, se agarrou nisso. O quero-quero que canta longe do ninho para proteger os seus filhotes. A cultura do homem do campo. Não teria tempo de alterar a cena. Da 1h45 que a menina foi fumar e escutou ela um tiro, o outro 2, isso é perfeitamente aceitável, a pessoa pode escutar um tiro e a outra 2, especialmente porque o outro entende mais de arma, e os tiros foram em sequência. Às vezes eu vejo um fato de trânsito, eu vejo o carro de uma cor, a senhora vê do outro. Nós estamos vendo o mesmo fato de perto, por causa de limitações de óculos, de perturbação emocional, de nervosismo, de várias situações. Isso aí, há livros sobre isso, há ciência sobre isso. Então, se eu não tenho em 10 minutos, em 15 minutos, tempo de alterar a cena, eu podia agora gastar meu tempo aqui, Lucelena. Né? Cadê o cobertor? Me dá o cobertor aí. Vamos chegar lá. Eu poderia alterar a cena. Vamos lá. Começou. Destapei. Mexi no guri. Botei a arma. Juntei o projetil. Abri a janela. Joguei fora. Quanto tempo gastei? 10 minutos? 15 minutos? 1 minuto. Isso se faz em 1 minuto. Isso se faz em 2 minutos. Isso se faz em 3 minutos. Eu gosto muito, vamos lá. Eu gosto muito de mostrar as coisas como elas são. Abre aí o Google. Vamos falar quantos tiros cabem nessa pistola. Doutor, agora o senhor vai me desculpar, doutor. Eu não estou aqui de modo nenhum para me atritar com Vossa Excelência, mas ficou muito feio o que o senhor fez aqui hoje. O advogado disse para nós que essa pistola Taurus, .40, tem um carregador entre 15 e 17 estojos. Isso é falso, não é verdade. Pistola Taurus PT 247, .40, 16 tiros. Cadê o resto? Aqui, embaixo. A 9 milímetros, cadê? Esse não é o mesmo que eu tinha pedido antes. A 9 milímetros, tenta achar enquanto eu falo. A 9 milímetros é que cabe em 17. A .40 cabe 16, 15 mais 1. Está aqui na internet. Por isso que eu pedi para o defensor mostrar onde é que está escrito que a .40 cabe mais ou menos do que isso, que cabe 14. Não, não é verdade. A 9 milímetros cabe 17. A .40 cabe 16, mas 17 não serve para ele, porque para ele tem que ser 15. Para ele tem que ser 14 mais 1, porque nós temos 14 cartuchos apreendidos, intactos. Nós temos um no chão e nós temos um que desapareceu com 2 furos. Se ele não botou fora esse cartucho pela janela, eu pergunto, e me insisto em me dirigir à defesa. Cadê o cartucho? Ah, eu não sei se era campo, se era capim, se era cimento, o que era o chão do outro lado. Eu não sei. O que eu sei é que 16 menos 14 é 2. Chegamos ao campo da matemática, temos bancários aqui. 16 menos 14 ainda é 2. Se encontrar depois, põe aí. A defesa chegou um momento assim, eu vou invocar o censo das mulheres agora. Das 4 meninas que estão aqui participando do conselho de sentença. Não sei se prestaram atenção que o doutor advogado questionou em que parte da perna a menina foi tocada. Senhor, dai-me força, Senhor. Em que parte da perna da menina foi tocada? Para ela, eu não sei se importa. Se é abaixo ou em cima do joelho, ou se é no joelho. Ó, 40, 15 mais 1, 9 milímetros, 17. Então, a defesa, lamentavelmente, não correspondeu à verdade na sua afirmativa. Por isso que eu intervi. Ah, eu não gosto de ser interrompido. Pois é. É só falar a verdade, não vai ser interrompido. Isso aqui é uma demonstração
de como vocês podem confiar em cada qual aqui. Estou provando para vocês. Esta arma tinha 16 munições. Agora, se quiserem acreditar que um segurança deixa de usar 16 para usar 15, eu não quero esse cara para meu segurança, porque para esse último cartucho pode ser o que vai faltar para defender minha vida. Mas vamos lá. Foi em cima ou embaixo da perna? Se alguém passar a mão na perna das senhoras ou de uma filha dos senhores, qual vai ser a importância de se essa mão foi em cima ou embaixo da perna? Os senhores não me respondam. Respondam para si próprios. E vejam que argumento nós tivemos que ouvir aqui hoje. Porque às vezes é melhor ouvir algumas coisas do que ser surdo. Eu não posso nem olhar para esse sujeito. Olha, eu tenho tempo de casa. Perguntas dos jurados. São várias. Estou tentando ter tempo e acho que não vou ter. Mas, mais ou menos, a maioria das perguntas foram feitas para a defesa. Não foram feitas para o Ministério Público, ao que eu entendi. Pela razão que a defesa não explicou as coisas, o Ministério Público explica. Mas vejam, sobre os pingos que eu demonstrei no local do fato. Pode botar aí, de novo. Os pingos que saem da cama. E alguém pergunta aqui, inclusive, vem cá, mas como esses pingos, se a vítima não podia mais caminhar? A defesa não explicou. Quando recebeu a pergunta, não explicou. Simplesmente não explicou. A defesa não tem respostas. Alguém pergunta sobre foto da vítima coberta. Vocês perguntaram. Não tem foto da vítima coberta, prestem atenção, lembrem da nossa instrução ontem, quando a mãe depunha, pela singela razão de que a mãe descobre a vítima. Antes da perícia chegar, a mãe teria descoberto a vítima. Ela tirou, ela disse que foi tirando até os pezinhos, como panqueca. Por isso que não tem foto, mas tem aquela foto da mão que vocês viram da vítima, que não tem sangue compatível com a explosão de quem se suicidou. Bota a foto da mão. Há alguma coisa? Ah, essa mão foi colocada na arma. Olha de novo aqui o risco. Aqui, ó. Agora, isso aqui é compatível com alguém que está com a arma encostada na testa e provoca esse rasgo e sai aquele monte de sangue, explode lá em cima e a mão está praticamente limpa. E essa mão não tem resíduo suficiente de pólvora. Não é suicídio. É impossível o suicídio. Se alguém aqui concluir pelo suicídio, estará fazendo contra a mínima lógica. Claro, minha querida. Considerado estupro pela nossa legislação. E é muito importante nessa foto, porque, primeiro, o doutor, quando era ouvido, dizia assim, mas aqui nós não temos um braço machucado. A gente olha os dois bracinhos da vítima, um deles a gente vê muito mais inchado que o outro, que talvez tenha sido um ferimento de defesa do Andrei. Segundo, Amorim, é muito importante que os jurados se atentem à unha e aos dedos. Aumenta ali, Tomás. Aumenta. Aumenta ali essa mão. Aumenta. É o dedão ali. Aqui. Coloca ali tua mão, Amorim, que tem uma mão maior que a minha. Aumenta Isso ali. está na perícia. Isso é foto da perícia. Ali. Isso é foto da perícia. Se não teve abuso, o que é isso? Não me respondam. Se não teve abuso, o que é isso? Ele estava com um furadorzinho de gelo, ele estava com estilete, ele estava brincando de picar a vítima. O que é isso aqui? O que é esse agarrão todo aqui? O que é esse vermelhão todo na barriga? Lembram da cena do Marzo? Ele me puxando? Aqui pode ser puxando pelo outro lado, porque quem puxa para um lado, puxa para o outro. Quem puxa para frente, puxa para trás. Então, quando alguém se pergunta, e eu vi que teve uma pergunta sobre o abuso, como disse o eminente procurador da assistência, o abuso não vai ser comprovado senão pelo contexto lógico.
Então, meus caros, eu vou encerrando a minha fala, doutora, logo vou lhe entregar a palavra. Eu sempre procuro cumprir a minha palavra. Manda. Eu sempre procuro cumprir a minha palavra, de falar o tempo certo, né? Normalmente eu encerro. Eu sou um latino inveterado. Um sujeito extremamente emocional, que às vezes cuida para não ser piegas, porque eu não sei fazer nada, senhora, sem sentir. Eu não consigo fazer nada sem sentir. Me é impossível. Isso aqui não é falso. Posso estar errado? Posso. Eu não sei mentir e não sei não sentir. Esta é a grandiosidade de ser promotor de justiça. E eu sempre encerro. Hoje ela vai encerrar. Eu poderia dizer que a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Eu podia dizer que para plantar saudade, tem que plantar no seco, no sol ardente. Porque se plantar no úmido, ela nasce, cresce e mata a gente. Eu podia repetir que o gosto do mate tem o gosto do Andrei, da presença do Andrei, que o menino podia estar na arena agora no próximo jogo, junto com ela, o companheiro dela. Mas a Lúcia que vai encerrar, sim. Eu só vou insistir para que tenham o entendimento da lógica, para que entendam que a questão é de exclusão, não foi suicídio, portanto é homicídio. Não esqueçam da qualificadora de que a vítima não teve chance de se defender, ela é fundamental, especialmente para a questão penal, senão fica quase que impune. Do link com o crime sexual, não haveria outro motivo. Da condenação pelo crime sexual, do reconhecimento de que a vítima era menor de 14 anos. Mas encerro agora, de fato. Sim, acabei de falar. Ela me fiscaliza, eu acabei de falar. Empatia. Alguém me manda uma mensagem, nós recebemos essas mensagens em meio ao julgamento. Promotor, fala aquela história da pessoa que você mais ama. Alguém já deve ter visto isso na internet. E eu podia fazer esse exercício de hipnose com vocês e invocar essa lembrança. Mas eu vou fazer de outro modo. Eu tenho 7, mas vou fazer na pessoa de 1. Porque ele tem 3 anos, 2 anos e pouco. Eu tenho um menino na minha casa. Um menino chamado Davi. Uma banda musical. Microfone, teclado, guitarra, bateria ele quebrou. Vocês já tiveram essa banda musical dentro da sua casa? Vocês têm uma criatura que vocês querem ver hoje à noite? Sorriam. Sejam felizes. Agradeçam penhoradamente a Deus. Aquela mulher vai chegar em casa hoje, na mesma casa onde isso aconteceu. Vai encontrar as mesmas paredes, talvez a mesma cama, mas não vai encontrar o sorriso do seu filho. Não vai encontrar o abraço do seu filho. Como diria o cancioneiro gaúcho, o mate dela é lavado. Ela tem o mate lavado pela tristeza, da inversão de tudo que é natural na vida. Nós não somos feitos para enterrar nossos filhos. Nós somos feitos para sermos enterrados por eles. Eu encerro, doutora.
Eu só preciso ver. Colocar isso aqui. Doutora, se me deixa só um minutinho para mim trazer aqui as coisas, eu lhe agradeço, tá? Sim, tá parado. Ah, tem os jurados foram no toalete também, tá. Tá testando funcionando? Acho que tá. O Google. A gente vai abrir com a... Hã? Tá funcionando a TV? Tá. Mas os jurados ainda não voltaram. Acho que foram no toalete. Tu vai mostrar alguma coisa na televisão? Bom. Ela tá com um brilho meio fraco. Essa ela tá mais brilho. Diz que a TV tá com um brilho meio fraco. Não sei como é que se coloca mais brilho nela. Diz que a TV tá com brilho meio fraco. Se tem como colocar mais brilho nela. Diz que o brilho na TV tá meio fraco. Se tem como colocar mais brilho. O controle tá por aí, não tá? Deixa eu botar ali no Google para você. Hã? Posso descansar fazendo parte. Estou cansado, estou exausto. Meu Estou exausto querido, emocionalmente. eu sei, eu também. Estou exausto emocionalmente. Só estão tentando ver que parece que a TV não tá... Ainda não tem um jurado que está voltando. Tem uma... Eu Não? acho que a TV... Tá, então, Ministério Público... O advogado. Cadê o... Ah, deve ter ido, então vamos aguardar.
Tudo ok, doutor? Tudo ok? Tá. Pronto, doutora Lúcia. Estou pronta, Tá, doutora. então, retomando o tempo do MP, pois não, doutora? Eu tenho que começar com essa fotografia, porque quando a gente estuda processos como esse, o que a gente mais faz é analisar a fotografia. Essa foi a imagem tirada pelo Instituto de Criminalística, que a Kátia diz que não era a imagem da vítima. E que a gente sabe que não era a imagem que estava a vítima, porque o réu mesmo nos diz que viu a arma. E a gente vê que não tem a arma aqui aparecendo. Mas se a gente partir desta fotografia e do local onde o tiro entrou, a gente já sabe que isso não é possível. Não é possível, porque essa arma está embaixo desse corpo. As mãos estão para baixo e não para cima. Então, eu já diria que é impossível fisicamente. Algumas questões, porque, assim, ele as mãos é incompatível com o disparo. Nós sabemos que o réu ficou com o celular e que as pesquisas de celular sobre suicídio foram realizadas enquanto ele estava com o celular. Nós sabemos, senhores, que ele trabalhava com investigação, que ele entende de investigação. Mas entre as questões que os senhores lançaram, uma delas me preocupava. Os senhores tinham muita curiosidade sobre as mensagens traçadas entre o menino e o pai. E a digitalização do processo, é muito ruim, as imagens dessa digitalização, e o advogado mostrou assim, meio que de frente para os senhores essas imagens, xerocadas, que já eram horrorosas numa digitalização. Aqui está o processo original. Nós temos um réu, senhores, que apagou mensagens, sim, apagou mensagens do celular da vítima. Criou vídeos de pesquisa do celular da vítima. E agora vem a flor final, porque esse menino morreu em 30 de novembro de 2016. Os senhores viram a reação daquele pai quando disseram a reação, mas meu filho nunca disse isso. E até foi retirado da plateia. Essas mensagens que o advogado disse assim, mas o menino disse que queria matar a mãe, que queria que ela tivesse morrido, ou coisas que eu valha. Que teoricamente esse menino teria mandado pelo Messenger do Facebook. Eu vou passar aqui para os senhores olharem do processo. Ele tem várias mensagens com o pai. Te amo, filhão, tenha um lindo dia. 14 de agosto de 16. Olha o cachorrinho que eu comprei. Aí o pai alimentando. Ele dizendo que a mãe reclama. Ela reclama porque ela queria disciplina. Tudo isso, outubro de 16. Se eu dou um soco, ela me xinga. Tudo isso, senhores, estava em 2016. Muito bem. Sabe estas imagens, essas mensagens que ele refere, que ele está falando mal da família? São em 26 de março de 2017, com a vítima morta. Estão aqui. 26 de março de 2017, estão aqui estas mensagens. Podem verificar as anteriores e as que seguem com a vítima já morta. Então, vejam a verdade sendo mostrada, e por isso que o advogado mostra assim de longe.
Eu quero que os senhores possam, olhem e folheiem para ver. 26 de março de 2017. E pensem que essas imagens que foram extraídas do Messenger, quem é que criou? O pai da vítima ia criar? Ou o manipulador psicopata? Tá aqui. Vocês podem ver que as outras foram em vida e essas foram em morte, depois de morto. As outras são em vidas e as outras que fala da mãe, mal, dos irmãos, todas em morte. Esta é a minha primeira observação. A segunda, a família inteira não quer saber do réu. Só quer saber da Kátia. A família inteira sabe a verdade. Mas, senhores, a gente tratou até agora de mostrar as provas. A gente tem uma escadinha que se segue a isso aqui, que nos mostra que esse menino, e o Amorim usou uma frase que é perfeita, por que que ele ia descer e ia subir de novo para poder se matar lá em cima? Deitado. Não precisa disso. Pega a arma e se atira lá embaixo. Para que fazer tudo isso no escuro? No escuro. Com esse, por favor, vamos para a foto que nos mostra a casa melhor, a cama melhor ali. A cama melhor mostrando que essa cabeceira está aqui do lado onde ele dormia. E aqui atrás está onde ficava a arma dentro de uma mochila. Tudo isso no escuro. Pois bem, senhores, essa criança morreu 30 de novembro. Nós temos um grupo da família. Quando se foi, afinal, porque a Kátia entregou o celular, fazer as extrações de dados do Andrei, o Andrei continuava no grupo da família. Porque ele tinha celular, assim como os filhos da Kátia, assim como os irmãos da Kátia. E nós analisamos essas extrações. Os senhores pensem que o réu também estava nesse grupo. Mensagens do réu. Morte, 30 de novembro. Lembrem que em novembro nós temos 30 dias. Mensagem do dia 1º de dezembro. No grupo da família com a Kátia lá, com os filhos da Kátia lá. E o réu Jefferson, eu prometo incomodar você. Todo o resto da família, os irmãos. Eu prometo incomodar você, encher seu saco, te mandar mensagem de madrugada, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a falta de crédito e internet nos separe. Piada! Piada! É hora de mandar piada no grupo da família. No grupo da família. Isso é deboche do sentimento alheio. Os sobrinhos, a Kátia lá. E vamos adiante. A gente continua aqui com as próximas mensagens. Olha como minha cunhada tá linda. Não, mas aqui a próxima. O vídeo de como fazer uma receita dia 2 de dezembro. Quem é que está pensando em receita dia 2 de dezembro? Está lá o videozinho. Ele está pensando em receita dia 2 de dezembro. Doutora, por gentileza. Pois não, doutor. Microfone, por favor. Doutora, que mensagens são essas? As do Celebrite, doutor, da extração de dados. Do CD da extração de dados. Tá ok, obrigado. Uhum. Aí a gente vai para a próxima. Vamos lá. Aqui a próxima. Aqui, ó, olhem a carinha dele dia 13 de dezembro mandando foto no grupo da família. Abre a foto. Sorrindo! A
Afinal, só morreu o sobrinho e todo mundo chora. E eu estou sorrindo, cozinhando. Tem mais alguma que a gente... Sei. Mas, por outro lado... Quantos minutos eu tenho? 5 e 50 segundos. Por doutora. outro lado, senhores, a gente viu muita foto de gente morta. E a gente tem fotos de gente que a gente gostaria que estivesse viva. E eu vou mostrar aquelas fotos que eu sempre digo. Eu não posso me aproximar das pessoas da plateia, mas eu posso te olhar, Kátia. Eu posso te olhar. E são as fotos antes dessa. Essa aqui, uma das últimas fotos dele com o cabelinho cortado, com a mãe, que nunca mais vai sorrir dessa mesma foto. Ela vai sorrir, vai olhar essa foto, mas ela não existe mais. 5 minutos. A gente vai olhar para essa foto e vai pensar, esse foi o último corte de cabelo do Andrei. A gente vai olhar para a próxima foto e vai pensar naquela formatura, mas essa é a formatura de pequeno, porque a formatura de médico e engenheiro, ela já disse, não existe. Aí a gente vai para a próxima fotografia, pensando naquele jogo do Grêmio que eu queria meu filho lá na arena comigo. E ele não vai estar. E a gente vai adiante. E essa família, Andrei, Andressa e Anderson, com a Kátia, os 4 não vão estar lá. Mas, senhores, na extração do celular do Andrei, eu vou colocar algo que, para mim, as falas dos pequenos. A gente vai colocar a fala dos pequenos, por quê? Porque nas extrações, Kátia, vamos duplicar isso aqui. Nós temos aqui aquela foto do chimarrão. E a foto aqui dos pequenos. A foto dos pequenos, por quê? Porque, Kátia, eu vou ler mensagens dos amigos do teu filho, dos colegas e amigos para ele no dia 30 de novembro, porque ele já tinha morrido, mas os amigos diziam, tá aqui, ó, aquele mate que não existe mais, aquele mate que tu disseste, que o doutor Amorim diz vai ser sempre amargo, que ele segurava com orgulho na mão, que talvez ele tenha feito, talvez um dos últimos mates. Veja o que os amigos disseram. 30 de novembro, enquanto o réu tirava foto sorrindo, fazendo piada e mandando receita, os amigos diziam, o tempo resolve tudo, eles disseram. Acredito que quase tudo. Cura um joelho ralado, mas não cura a ausência de uma vida perdida, da vida à distância. Mas não permite um abraço daqueles que se foram. Talvez o tempo seja aliado para vários fatores. Os colegas de aula dizendo. Mas sinto que a cada dia que passa a dor da tua morte aumenta mais e mais. É a saudade que não termina, a ausência que perdura e o teu lugar que jamais será ocupado por outra pessoa. É as crianças dizendo. Mano, volta, diz que isso tudo é mentira, que é um sonho. Não consigo acreditar nisso até agora, meu. 30 de novembro, 3 da tarde. Volta para nós. Tu é muito novo para se partir. Tu não sabe a dor que está causando em nossos corações. É uma dor que não tem fim. Mãe não nasceu para enterrar filho. Deem justiça. Condenem o pedófilo. Sim, pedófilo. Que não basta ficar com a enteada. A enteada que, como diz o Amorim, ele tirou o bico e casou. Não fez mais. Nós temos 2 pessoas que nós sabemos que ele abusou, referências de uma terceira e mais uma quarta. E quando a mãe diz, queria te dizer o quanto sinto tua falta, eu gostaria de te contar
o bom e o mal dos meus dias. Queria te contar como eu estou indo. Eu sei como tu está indo. Com dor. Com uma dor que não se apaga. Condenar é só trazer um pouco de justiça. Para quem? Para o assassino que só pensa em si próprio, que comemora mandando piadas, é que hoje passou, desde ontem, impassível. Sabem por quê? Por quê, senhores? Porque a vida para ele, até hoje, não teve consequências. Essas consequências serão os senhores que poderão impor. Condenem o pedófilo, assassino, e tragam um pouco de paz. Porque na minha mente, Cerrou, doutora. Nós não resistiremos. Muito Tá. obrigada. 10 minutos, pessoal, para a defesa fazer a última fala. Ai, que mande a Graziella. Não, doutora Graziella. Ah, é. Um dos dois. Não, 2 para 1 só. Manda aí um recado lá, porque ele é teu amigo do MP, pergunta quem é. Oi. Bombom. Ah, os jurados estão pedindo bombom. Leva lá bombonzinho, seu Antônio quer bombom. Então, tá todo saco. Aquela última vez saiu no YouTube, tá? 2 de São Antônio, agora não. Não, agora não tá YouTube. Podemos? Tá. Diga, doutor. Vamos lá, doutor? Vamos? O senhor está pronto? Tô, Tá, sempre. deixa eu só voltar ali o Lorenzo, que a gente já começa. Só porque ele tem que ajustar o cronômetro para mim. Tá, vamos lá, pessoal. A última fala agora. Depois a gente passa, então, para a parte do julgamento mesmo, da votação. Eu não sei se tem gente aí na rua para entrar. Vou pedir para vocês chamarem quem quer entrar, para depois não ficar... porque sempre quando tem movimento, acaba atrapalhando. Voltamos, né? Ai, meu esmalte. Bota o cronômetro para nós. Não, cronômetro primeiro. Então, 16 horas e 2 minutos. Doutor, a defesa com a palavra. Obrigado, excelência. Então, senhores jurados e senhoras juradas, voltamos. Parecia que não íamos voltar, mas
eu acho que a promotoria ficou um pouco incomodada com alguma coisa que a gente falou, que teve que voltar, e rápido, se socorrer. É verdade, nós somos lá do Paraná mesmo, né? Eu já falei isso para vocês, e eu vim aqui, quero voltar tantas outras vezes, e muitas outras vezes eu quero voltar. Eu me sinto mais gaúcho do que paranaense. Eu vim aqui, participei de todas as audiências, eu acredito que eu nunca fui desrespeitoso com ninguém, sempre procurei manter o maior respeito possível, a maior educação. Não é o meu instinto de sair agredindo as pessoas, ou mesmo que seja lado contrário, eu não gosto disso. Eu penso que o respeito à urbanidade é o melhor caminho, certo? Eu não vou atacar ninguém aqui, eu vou colocar a minha fala, vou apresentar o que eu tenho aqui para vocês, e eu não vou atacar ninguém, porque não tem necessidade de atacar as pessoas. Eu penso que isso aqui é um julgamento, as pessoas estão comprometidas com a causa, os senhores estão aqui, eu tenho percebido que vocês não param um minuto, estão preocupados com aquilo que está acontecendo, estão ali olhando, tentando entender, buscando informação para o melhor convencimento de vocês e para um julgamento justo, que a gente precisa aqui. E lembrando, não é? E lembrando que um julgamento igual esse pode abrir precedentes bem ruins para o futuro mesmo. Então, vejam, aí, olha que coisa estranha, gente. E até antes da réplica, tudo o que era técnico aqui estava sendo desprezado. Tudo era desprezado. Só valia as conversas, os chororôs daqueles que gravitam ali que eu expliquei para vocês. Isso é sensacional para a promotoria. O que era técnico, não. Técnico, não. Mas aí, de repente, depois de um estalo assim, parece-me que começou a ter uma luz no processo. Deu-se uma luz no processo que os promotores começaram a ver que existe algumas perícias aqui que, olha, agora já não é mais negativo. Agora tem um pouquinho assim, mas tem. Tem um pouquinho assim, porque foi colocado a arma ali. Porque foi colocado. Tinha eu falado isso antes para vocês? Criou-se agora essa narrativa. Perceberam que quando o sapato aperta, se cria uma nova narrativa? Estamos sempre... Se tivesse mais um tempo para voltar aqui, viriam com uma nova narrativa, apresentando alguma coisa de novidade. Engraçado. Agora passou, antes não tinha resíduos, era negativo. Agora passou a ter. Pouquinho. O que eu falei para os senhores naquela hora? Não é negativo, tem resíduo. Mas o resíduo que tem agora é porque foi colocado a arma lá. Que coisa. Olha, voltaram de novo em tudo, ou quase tudo, que está gravitando em volta da denúncia. Aí, o gás, de novo o gás. Porque o meu cliente quer matar o senhor Luciano, porque o meu cliente tem ódio do senhor Luciano, porque ele deixou vazar o gás para explodir lá com o senhor Luciano. Gente, que narrativa, mas sem nexo nenhum. Olha aqui. Eu pedi. Não é obrigação da defesa fazer prova. A defesa agora tem que sair fazendo prova em processo. Eu tenho que vir aqui provar a inocência do meu cliente. Quem tem que provar a culpa são eles. Quem acusa tem que provar. E eu tenho que vir aqui dar explicação para eles. Eles que expliquem, eles estão acusando. Eles estão acusando. Eu não tenho obrigação, réu não tem obrigação de provar a sua inocência. Quem está acusando que prove a culpa. E se não tem prova, absolve. Ou vamos criar provinha aqui para condenar de qualquer jeito? Porque nesse processo, uma coisa que não tem
é prova contra o seu Jefferson. Uma coisa que tem é muita prova em favor do seu Jefferson. E esse processo aqui, sinceramente, era para ter sido arquivado há muito tempo. Não era para ter chegado até aqui. Mas chegou. E agora jogaram a responsabilidade para cima de vocês. Olha aqui, eu ainda como defesa tenho que fazer prova. Olha aqui, despacho do Dr. Thomas Jones. Eu pedi para fazer prova. Eu pedi para o senhor Luciano Gauss, aquele do gás. Me traga um documento que demonstre o que você está falando. Olha aqui, despacho. A seguir pelo doutor juiz foi dito que seja intimada a testemunha Luciano Gauss, a fim de que junte aos autos documentação comprobatória da data e do serviço realizado na casa da dona Kátia com referência ao equipamento de gás. Eu pedi. Não é a minha obrigação. É deles. Está aqui. Eu pedi. Cadê a prova? Mais uma lorota que não se fizeram prova. Não se fizeram. Está aqui. Eu pedi. Eu pedi para o Luciano Gauss ontem. Cadê a prova que eu pedi para o senhor? Veio com um monte de lorota aí, conversa fiada. Agora vamos explodir o apartamento para acabar com a vida do senhor Luciano. É mais uma narrativa que dá em nada. Não dá em nada. Cadê as provas? Ai, doutor, porque... Doutor, porque é o seguinte... Doutor, que feio você falar aquilo de passou a mão aonde? Eu não falei nada. Essa controvérsia em relação a Fernanda, de onde passou ou onde não passou a mão, não fui eu que levantei, não. Foi lá na outra audiência. E eu estou falando de novo para vocês. O doutor juiz estava muito interessado em ver tudo que não... Estava tentando, de alguma forma, entender as coisas, porque ele mesmo, eu acredito que não via prova lá dentro. E aí, ele começou a questionar, não fui eu. Ele começou a questionar, onde passou a mão? Aí ela mostrava. Mas você falou em outro lugar, mostrava outro lugar, e mostrava outro lugar, e agora veio aqui, e aí o que vocês querem que eu faça? Eu tenho que entrar na cabeça dela e pedir para colocar a mão... Não sei onde que foi passado? Difícil. Poxa, as instruções que foram feitas aqui foram todas sérias, no sentido de angariar alguma coisa para si, ter uma noção do que está acontecendo. Mas, infelizmente, parece-me que isso que gravita em volta dessa denúncia não se confirma. Eu tenho que criar um fato novo para condenar naquilo que está na denúncia. Se cria um fato novo para condenar aquilo que está ali escrito na denúncia. Porque aquilo que está escrito na denúncia não se prova. Não se prova. Onde é que estão as provas? Olha, teve uma testemunha, de novo, a doutora Elisa esteve aqui, delegada de polícia, e assim, fizeram um turbilhão de perguntas para ela, e ela respondeu. Daí alguém pediu assim, doutora, por que você não pediu exumação do corpo do menino? A doutora falou, para lá. Como eu? Eu já tinha relatado a investigação, quer dizer o que? Ela já tinha concluído, já estava lá com o Ministério Público. O Ministério Público, então, tinha que pedir exumação do corpo. Pediram? Não. Querem provar o improvável e não pede prova no processo. Ah, doutor, por que você não pediu? Eu? A obrigação é deles. Peçam a prova. Por que não pediram? Ela disse, se tivesse me requisitado, porque eu não podia mais pedir. Existe uma ordem para isso.
Ela disse, se tivesse me requisitado, eu tinha pedido. Mas doutora, ela falou, não me pediram. Poxa, agora a culpa é da delegada. Hã? Viram como começam a distribuir culpa para todo mundo? Porque não conseguem fazer prova daquilo que tem que ser provado? Então veja, né? Agora, de novo, os laudos passaram a ter relevância. Depois que a defesa vem aqui e fala, olha, a gente está aqui, olha, está ali, olha, está lá. Agora não, agora vamos usar essas provas aí também em benefício do Ministério Público. Que até então, deixa lá. Não vale de nada mesmo, estão desprezando. Não valia de nada, mas agora parece assim, deu um estalo, Vamos aproveitar essas provas aqui em benefício do Ministério Público. Eu estou mentindo para vocês? Aí o doutor vem e fala, mas o Marzo não tem que pagar os R$4.000. Olha, sabe o que cheira isso aqui? Alguém sabe o que cheira isso aqui? Extorsão. O Marzo pode praticar crime de extorsão. Ô, doutor, mas tu já falou lá no crime de explosão, que não teve denúncia, porque era uma coisinha de nada. Aquilo ali era uma coisinha de nada. Alguém falou aqui, né, isso é uma coisinha de nada. Mas por que estão usando contra o meu cliente se é uma coisinha de nada? Aí o Marzo, que pegou os R$4.000 e daí engabelou o meu cliente fazendo uma denúncia contra ele, falsa inclusive, imoral inclusive, aí o doutor vem aqui e fala, não tem que pagar mesmo. Beleza então. Do jeito que foi falado aqui, parecia-me que havia uma extorsão aí. 158 do Código Penal. Doutor, me permite uma parte. Eu não apartei ninguém. Tá. Eu vou lhe dar os 3 minutos, doutor. Doutor, qual é o senhor disse que o Marzo... Microfone, doutor, por favor. O senhor disse que o Marzo teria extorquido o Jefferson. É isso? Não, eu não disse O isso. senhor acabou de dizer isso, não disse? O senhor que disse. Eu disse. O senhor disse não pague o dinheiro, não tem que pagar O mesmo. senhor acabou de dizer essa frase, doutor. O senhor que falou. O senhor acabou de dizer que o Eu Marzo disse extorquiu o Jefferson. o senhor falou não pague o dinheiro. O senhor deu a entender que o Marzo estaria extorquindo o Jefferson. Tá certo, tá bem. Esse foi o entendimento que eu tive. Esse foi o entendimento que eu tive. Não o contrário. Já estão colocando mais um crime no meu cliente. Aí, agora, olha só. Aí vamos agora passar para a linha da psiquiatria. Poxa vida! Agora, o direito já não julga mais esse processo. Vamos entrar lá na linha da psiquiatria. Vamos explicar aqui as condutas do meu cliente. Estão endemonizando ele faz 9 anos, agora querem explicar com a psiquiatria. Que barbaridade! Porque ele deu 2 tiros. Porque um tiro ele errou. Ele é bom em tudo, mas um tiro encostado ele erra. Perceberam? Ele é bom em tudo, mas quando é para dar um tiro encostado ele erra e tem que dar outro tiro. Que coisa! Errou o disparo e pum, deu mais um disparo. Agora tem o seu Birajara que veio aqui e disse, eu ouvi 2 disparos, um atrás do outro. Tá. A dona Rita vem aqui, a dona Maria Rita fala, eu ouvi um disparo. Mas tem 2 furos. Tem, né? Está ali, está no laudo. Explica os 2 furos. Transfixou. Explica os 2 furos. Transfixou, deu na parede e é normal ricochetear um disparo dentro do ambiente fechado. Passou. Está dizendo ali que transfixou a parede também? Não. Está dizendo ali que houve um impacto na parede. Quando impacta na parede e que não transfixa a parede, ele tem que voltar para algum lugar. Isso é ricochetear. De novo, né? Réu ruim de tiro, mas bom em fraudar tudo no processo. Não, é 1 minuto para fraudar. A cena do crime é 1 minuto.
Meio minuto. 15 segundos. 10 segundos para fraudar. Gente, vocês acreditam que se tivesse modificado, movimentado o corpo, vocês acreditam que a equipe técnica não ia entender que havia modificação do estado natural das coisas naquele fato? Eles entraram lá, não tinha, nunca teve. Nunca teve. De novo, não tem prova aqui para condenar. Mensagens, aí, porque eu passei rápido, desculpem, talvez passei rápido mesmo, mas vejam bem, olha, entendam o que eu vou dizer para vocês. Quem foi que fez a impressão desses documentos e levou lá na delegacia? O seu Ronaldo, que é pai da criança. Como é que o seu Ronaldo vai trocar mensagens com o filho dele depois do falecimento do filho dele, em 2017? Hein? Oh, meu Deus do céu, olha aqui, é 2017. Mas quem trocou as mensagens com ele? Foi meu cliente que trocou as mensagens, então, lá com o menino? Não, foi o pai. O pai foi na delegacia, prestou lá, depoimento lá, e aí ele fala, olha, teve essas mensagens que eu trocadas aqui. O senhor pode trazer para a gente essas mensagens? Impressa ou de alguma forma? Sim, eu posso. Ele faz a impressão e ele leva lá e entrega. E agora, até a prova que eles juntaram no processo é falsa. Que é isso? O que é isso? Foi trocado mensagem pai e filho. Ele faz a impressão, leva lá e agora vem me dizer, que já estava falecido o menino. Cara, pelo amor de Deus, para esse mundo aí que eu quero descer. Para esse mundo. As mensagens, né? Eu sou a negação na informática, essas coisas de internet. Eu venho aprendendo, tentando me reciclar aos poucos e tentando entender alguma coisa. Eu estou quase para me aposentar já, gente. Eu quero viver a minha vida também. Então, não estou ali toda hora olhando o que está acontecendo de novidade nessa área tecnológica. Deixa isso para os mais jovens. Mas aí é o seguinte, dizer que o Jefferson, lá em 2016... Olha, gente, o que eu vou falar aqui para vocês, sinceramente, é achismo da minha parte. Eu não tenho conhecimento técnico para falar isso. Mas eu vou falar o que eu penso, tá bem? Vou falar o que eu penso. Olha, eu não sei, não é o que eu penso. Eu não sei se lá em 2016 eu poderia, de alguma forma, apagar arquivos de nuvens. Eu fiquei conhecendo nuvens faz uns poucos dias aí, quando me bloquearam lá e falaram, doutor, seguinte, tu quer aproveitar nuvens aqui, pague. Eu falei, cara, tem que pagar agora? Mas faz o que isso? Começo do ano, eu acho. Eu não sei se tinha nuvens lá atrás. Eu sei que tinha alguns mecanismos ali de memória, não sei, cartão, alguma coisa nesse sentido. Agora, voltar lá em 2016, para saber se podia pagar, tem que contratar, então, técnicos aqui de informática ou ligada a essa área para esclarecer isso para a gente. Então, levanta isso aí antes, né? Levanta isso antes do julgamento para a gente abrir essa prova e ver se era possível ou não era possível. Aí, está aqui. Tem umas extrações aqui. Foi extraído quadro único, arquivos excluídos. Aí está dizendo, né, que tem um arquivo de áudio que foi excluído dia 2/1/2017, 2 de janeiro de 2017, 2 de janeiro de 2017, 7/12/2016, excluído, né? Está aqui, eu já vou passar para vocês, tá? Isso aqui é um laudo, eu vou passar para vocês. Está lá na página 430 do processo. Vou passar para vocês. Tá. Então, assim, dia 2/1/2017, com quem que estava esse aparelho aqui? 2/1/2017. Olha,
Eu tenho aqui uma requisição de área vencida, que nós juntamos no processo, está página 108 e página 109. Está dizendo que o meu cliente, a serviço do Ministério Público, ele estava em viagem 5 a 7 de 12 de 2016. 5 a 7. Ele viajou, ele retornou, e no retorno dele, depois, após o retorno dele do dia 7 de dezembro de 2016, no retorno ele tinha que prestar contas com o Ministério Público. Então ele foi lá fazer os relatórios dele e foi para casa. Ele voltou, fez o relatório e foi para casa, e pelo que nós sabemos, ele voltou ali pelas 17, 18 horas mais ou menos, e ficou mais um pouco no local de trabalho, e depois ele foi para casa. Daí, assim, dia 7 do 12, então, ele não estava aqui em Porto Alegre, ele estava em São Lourenço do Sul. Está aqui. E aí a gente pega aqui, se ele não estava aqui no dia 7, e ele não estava com o aparelho nessa data, porque eu já vou mostrar para vocês que não estava com ele, foram apagados aqui. Ó, dia 7 do 12, que horário apagou? Apagou 10h55, 12h25, 12h25 e 12h25. E ele chegou aqui por volta de 17, 18 horas, não tinha como ele apagar. Está aqui. Posso passar para vocês. Ó, dia 5, 6 e 7, ele não estava em Porto Alegre. E eu já vou demonstrar que não estava com o aparelho nessa data aí. Tá? Olha só. Temos declaração do senhor Everton Lopes Goulart, páginas 36, também está no processo. Ele prestou declaração lá na delegacia de polícia, o seu Everton. É o irmão do senhor Jefferson, que manuseou bastante esse telefone aqui. Mexeu bastante. E ele é um pouco entendido de internet aí, que eu sei. Já foi falado, inclusive, aqui em audiência isso. Ali. Olha o que ele falou aqui. Nisso se deu conta que havia o celular... Aqui. Nisso se deu conta que abriu o celular do Andrei pelo dia 7 de dezembro de 2016. Eu já vou passar para vocês. Ó. Se ele abriu o celular, é porque o celular estava com ele. E quando é que foi apagado? Quando que foi apagado? Está ali. Estava com ele. Ele fala o seguinte. Tá, estava com ele. Pode passar, pode olhar aí. Tem mais uma outra aqui que é importante mostrar para vocês. Aqui. Senhora Kátia, na delegacia também. Quando que ela deu essa declaração aqui? Senhora Kátia. No dia 9 do mês de janeiro de 2017. 9 do mês de janeiro de 2017. Tem algumas coisas que foram apagadas. Onde que está aquela outra perícia ali? Está aqui com a senhora? Não. Aquele extrato passou para alguém? Está com você? Aqui, olha aí. Vamos comparar? Que pegou esse celular de volta dia 15 de 12 de 2016. Ela pegou de volta dia 15 de 12 de 2016. Tá? Dia 7 nós já sabemos que estava com quem? Com o Everton. Está aí. Está dizendo ali. Ó, dia 7 estava com o Everton. O meu cliente dia 7 estava viajando. Está aí a prova. Aí tá. Então, se ela pegou o aparelho dia 15 de 12 de 2016, quem? Dona Kátia. Está dizendo aqui, ela. 15 de 12 de 2016, ela pegou o aparelho. Qual foi o dia que ela levou o aparelho lá na delegacia? Auto de entrega e arrecadação. Aqui. Aos 9 dias do mês de janeiro de 2016, ela entregou o celular lá na delegacia. Dia 9 de janeiro, ela entregou o celular. Ela entregou dia 9 de janeiro. Está aqui. Pode ver ali. Olha, está a data. Quem entregou? A dona Kátia. O que ela entregou lá? O celular e mais algumas coisas para perícia. Dia 9 ela entregou. Se dia 9 de janeiro ela entregou, estava com ela desde o dia 15 de dezembro, ó. 15 de dezembro ela pegou o celular. Dia 9 de janeiro ela entregou o celular.
Quem que apagou as mensagens do dia 7 do... aqui. Quem que apagou essas mensagens do dia 2/1 de 2017? Ó, 2/1, 2/1, 2/1, 2/1. Essas do dia 7 a gente já sabe que estava com o seu Everton, tá? Dia 7/12 estava com o seu Everton. Meu cliente chegou à tarde de viagem. Está ali a prova, tá? Então, se ela estava no dia 15 até o dia 9 de janeiro, 15 de dezembro até dia 9 de janeiro, dia 2 estava com ela. Ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tá aí. Ah, não, foi apagado da nuvem. Nós temos certeza que poderia apagar dessa forma? Tem certeza? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Para a gente ter essa certeza, essa discussão tinha que ser levantada antes e dar o direito ao contraditório para ser uma prova válida. Não foi feito isso. E agora querem dizer que, não, então agora ele apagou pela nuvem, lá pela internet. Conveniente, não é? É bem conveniente. Está aqui, olha. Está aqui. Que pegou esse celular de volta dia 15/12. Hã? Mas para lá que esse celular ele estava desbloqueado, ele não tinha senha, porque ele estava lá em algum lugar, e assim, era só pegar e abrir e mexer no celular, ele não tinha senha. A dona Kátia fala, olha, ele não tinha senha, porque quando eu coloquei o Andrei de castigo, e era muito normal o Andrei ultimamente estar de castigo, eu disse para ele, não põe a senha. Mas estava com a senha. Olha, termo de declaração do irmão dele, o Anderson, fala assim, que provavelmente Andrei tinha senha no celular porque ele e sua irmã ficavam dizendo que um mexia no celular do outro. Que ele trocava de senha, ora era números e ora era desenhos. E aí ele colocou assim, ele colocava desenhos que pudesse fazer rápido. Qual que é a senha que o Everton encontrou lá no celular para poder abrir? 1Z, rápido. Tá aqui, isso aqui está demonstrando que ele colocava uma senha ali que podia, de alguma forma, abrir rápido. Aí a dona Cátia fala assim, olha, mas como assim é uma senha tão fácil e o meu irmão descobriu? O Anderson está falando aqui, pode olhar. Sabe? Fiz uma pesquisa e apareceu aqui. A pistola que nós estamos nos referindo aqui é 24/7.40 da Taurus. Você quer um carregador com mais quantidade de munição? Você tem que adquirir um carregador que eles falam que são versões estendidas. Versões estendidas. Cabe mais munição. E aí poderia sim, em tese, ter mais munição na arma. Padrão, capacidade padrão, 15 tiros. Uso Permite policial... uma parte, doutor? Sim. Os bandidos usam em Porto Alegre carregadores de 30, estendido. Qualquer arma permite isso. Sim. Mas aí não lhe ajuda, porque aumenta os tiros, não diminui. Eu estou falando, deixa eu concluir. Desculpe, doutor. Obrigado, doutor. Então, assim, se a arma foi lá na perícia, a arma indo para a perícia, já vinham falando, o carregador é um carregador estendido. Não tem essa informação lá na perícia. Tem todas as informações da arma lá, inclusive dizendo, essa arma estava com defeito. Está lá.
E aí está aqui. Uso policial, defesa residencial. 15, padrão comporta 15, podendo chegar até 17 em versões estendidas de carregador. (24/7). Pro. Taurus. Doutor, eu preciso que o senhor faça referência de qual documento o senhor está mostrando, por gentileza. Os doutores mostraram... do Sim, Google. doutor, mas eles mostraram de onde é que o senhor está mostrando. É do Google que o senhor tirou? Eu fiz uma pesquisa no Google. Não, tudo bem. É porque o doutor mostrou na televisão grande lá. Se o senhor quisesse, o senhor podia ter levantado e visto. Mas a gente precisa ver do que se trata. Não, 15 a 17 tiros é TH 40, doutor. É 24/7. Não, está ali 15 tiros, doutor. O senhor está lendo embaixo. Sim, mas está em cima da 15 tiros. A versão estendida. É? Foi o que o senhor disse antes. Então, Pode chegar a 30. pode, mas aí... Não lhe ajuda. Mas é o que eu estou falando. Se for para a perícia tem que falar. O carregador é estendido de 30 tiros, então. Tá lá, não tem nada disso. Não tem referência disso lá na perícia que foi feita. Não sei se ele mexeu. Ali, 15. Com carregador estendido. Essa arma não tinha carregador estendido. Era uma arma com carregador padrão. Ui. 15. 15. É o que temos. É o que nós temos, não é? Aí, concluído esse inquérito policial, foi para a doutora Elisa, de novo, está aqui, foi lá. Aí ela conclui, falou, olha, gente, foi feito tudo que tinha que ser feito, foram feitas todas as perícias, tudo que nós requisitamos já veio para dentro do processo, não é? As pessoas foram todas ouvidas, inclusive ouvidas para tentar entender se havia ali ou não um abuso sexual. Ela fez, ela relatou tudo isso lá, ela chega na conclusão e fala, olha, não tem condições, tá? Ela fala, não tem. Diante do exposto, esgotadas as diligências investigativas cabíveis, concluo o procedimento e remeto a Vossa Excelência, não vislumbrando a ocorrência do crime de homicídio, há indícios de acidente ou de suicídio sem a participação de terceiros. E aí, lá no laudo, igual o doutor falou, pode ter a participação de terceiros. Ela vem em audiência e eu pedi, não fui eu que pedi. Eu não sei agora se foi o promotor que pediu ou se foi o juiz que pediu. Mas, doutora, está dizendo ali que pode haver participação de terceiros. Doutora Elisa fala, olha, mas isso aqui vem em todos os laudos de suicídio. Todos eles veem isso. Ela disse lá, doutor. Pois é. Onde que está nos autos isso, doutor? Tem que achar o depoimento da dona Elisa. É ótimo, né? É. O senhor pode me dizer qual é a folha, doutor? Eu tenho que procurar ali, doutora. Procurar? Se o senhor refere, o senhor que tem que me dizer onde está, doutor. O senhor não pode referir uma peça, eu preciso saber se está no processo ou não. Localiza para nós, fazendo favor. Na verdade, o que ela disse é que na época ela não tinha os elementos que o Ministério Público teve depois. Pois é. Aí eu tenho, então, aqui, ela falando em juízo, está lá no evento 204, na página 11. Vou fazer a leitura para vocês. Ô juiz, bom, depois que eu já vou passar a palavra para o Ministério Público, assistente, depois a defesa, depois disso, e aí pergunto para a senhora como autoridade policial, perguntando para ela, como autoridade policial, depois disto, algo e evidente, a senhora na época não tinha informações que hoje tem e que temos hoje, enfim, algo que chamou a sua atenção como policial dela? Não, assim, é que como nós concluímos que teria sido um disparo efetuado por ele mesmo, naquela época, eram os elementos que nós tínhamos. Eu não sei realmente o que há de novo, porque este caso eu não acompanhei mais. Como fiquei 5 anos na delegacia de homicídios investigando os suicídios, eles têm essa característica
da família não aceitar. Ela trabalhou 5 anos lá e tem essa característica da família não aceitar. Não. A mãe referiu que se sentia culpada. A mãe referiu que sentia culpada. Enfim, então me pareceu que estava tudo dentro do padrão assim. Não, eu sei que ele foi acusado de estupro. Ó, inclusive, não havia nenhum elemento assim, concreto, para que eu indiciasse ele por isto e suspeitasse. Inclusive, não foi trazido nada de concreto pelos familiares e nem nossas investigações. Nós não encontramos nada que indicasse que ele seria um abusador. Aqui, 204, página 11. Sim, trouxe depois para a promotora. Pois é, mas foi investigado. Só que o que trouxeram depois, igual estou falando para vocês, está gravitando em torno da denúncia. Está ali. Porque com relação ao fato em tese, contra o menino, não tem nada no processo. Deixaram de fazer prova e agora estão inventando um monte de outras coisas para condenar. Não vou me alongar mais, porque sei que estão cansados. Tenho certeza disso. Desgastante demais para todos nós aqui. E eu vou reafirmar. Não houve crime. Não houve crime. Não houve nenhum crime. Não existe autoria do meu cliente em relação aos fatos que a promotoria está tentando, de todas as formas, esperneando para todos os lados, provar contra o meu cliente. Se quiserem também o terceiro quesito, absolvam ele. Chega. Chega disso. Está na hora de acabar com isso. Eu estou dizendo para vocês, esse processo já era para ter arquivado muito tempo atrás. Estou falando. Estou falando. Nós não encontramos nada que indicasse que ele seria um abusador. Eu vou reafirmar com vocês. Eu vou reafirmar. Absolvam o Jefferson. Não houve crime. O que aconteceu foi uma tragédia. Infelizmente, a família não quer aceitar. Mas foi. Ponto, foi uma tragédia. Não tem crime. Não há nenhum crime. Não foi cometido crime algum. Chega disso. Absolvam o Jefferson. É o que eu estou pedindo. Se é para se fazer justiça e se é para se julgar de uma forma plena, absolvam. Ah, mas eu estou com dúvida, doutor. Se vocês estão com dúvida, agora eu vou pela plenitude de defesa. Tá? A plenitude de defesa me dá isso, que eu posso até pedir para vocês. Se vocês estão com dúvida, na dúvida, absolvam o réu. Na dúvida, tem que absolver. Doutor, eu não tenho certeza. Eu estou balanceado entre você e entre a promotora de justiça, o promotor de justiça e o assistente da acusação, mas eu não tenho certeza. Então, absolva. Use isso. Indúbio pro réu. Eu ensino isso. Quando se tem uma dúvida no processo, essa dúvida sempre vai beneficiar o réu. Sempre, sempre e sempre. Se eu não tenho certeza, não se pode condenar quando não se tem certeza. Porque se tem certeza, se condena. Se não tem certeza, é porque existe dúvida. Se existe dúvida, existe indúbio pro réu. Absolvam. Não cometam esse desatino de condenar uma pessoa que não deve, porque a família não aceita o fato do suicídio do menino. Não tem mais o que falar para vocês. Nós esgotamos tudo que nós podíamos trazer aqui para vocês. De novo, absolvam e façam uma coisa certa. Eu vou voltar para casa. Eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro. Vou. Me permite uma parte? Eu estou encerrando aqui. Muito obrigado.
Obrigado mesmo. Só queria que o senhor mostrasse para nós como foi. Quem tem que mostrar é o senhor, né? A defesa encerrou, doutor? Encerrei. Tá, então, pessoal, a gente vai... eu vou me reunir com os jurados agora, tá? Então, a gente vai fazer o intervalo agora e depois, quando chegarmos à decisão, quando for a hora da leitura de sentença, a gente retorna, tá? Não tenho como dizer para vocês quanto tempo, mas a gente retorna quando estivermos, então, com a decisão tomada. Muito obrigada.